Promessa é promessa. Quando John ressuscitou na masmorra, ele viu um capacete com uma inscrição. Devolva o capacete depois de usá-lo. John disse que Isaac já sabia que tinha a habilidade de convocar os mortos. Ele afirmou que Isaac não poderia se surpreender com nada, e perguntou como ele sabia disso. Ken lembrou que por causa dessa habilidade ele teve que matar John 2 vezes. Mas ele lhe disse para não pensar em tal ninharia. E o insatisfeito Locke sonhou em deixá-lo naquela masmorra. John começou a elogiar Isaac, chamando-o de super legal. E o tipo dele, meu rosto é como o do Locke na foto. Locke está cansado das pessoas anormais que o cercam, eu o entendo perfeitamente. Isaac empurrou o vidro para frente e disse a John que agora ele era considerado morto, então deveria viver em silêncio. Mas algo estava incomodando John. E ele deu um pulo e pediu a Isaac que o levasse com ele. O pobre Locke não esperava por isso. Na internet, todos se perguntavam por que Isaac não conseguia salvar John, e Paula roía cada vez mais as unhas quando bateram na porta. Claro, Lee procurou sua ex-amiga Paula. Paula disse que desapareceu sem nem avisar e que estava preocupada. Ela disse que ficou surpresa quando de repente sugeriu um encontro. Lee disse que queria perguntar uma coisa, o que surpreendeu Paula. Paula começou a dizer que provavelmente tinha muitas dúvidas. Elas não se viam há muito tempo, mas ela ficou um pouco ofendida porque não perguntou como ela estava. Enquanto ela continuava a falar, Lee a interrompeu perguntando se ela matou o pai. Paula estava em estado de choque, parecia que a vida dela não era nada doce. Paula estava sentada na frente do cadáver do pai de Lee quando Leigh se aproximou dela. Ela ficou chocada, mas simplesmente disse que não sabia do que estava falando. Aí, ela começou a gritar que apareceu do nada e estava perguntando isso. Paula continuou dizendo que seu pai morreu devido a um acidente durante a ruptura de uma masmorra. Leigh, claramente chateado com as mentiras de Paula. Ela convenceu Lee de que algo havia sido relatado incorretamente a ela. Lee ficou bravo com essa mentira óbvia e disse que ela ainda não conseguia mentir. Então jogou o envelope sobre a mesa. O envelope era sobre pessoas afetadas pela ruptura da masmorra do grupo Hanson. Lee disse que sabia sobre seu pai. Lee disse que sabe que nem os monstros nem a explosão mataram seu pai. Parece que a conversa com François lhe deu novas informações. Ela se levantou e disse que esperava que Paula lhe contasse a verdade, mas estava errada. Paula também se levantou e começou a gritar que apareceu 3 anos depois e agora afirma que matou o pai. Ela gritou que Lee havia machucado a cabeça se ela acreditasse mais em alguns pedaços de papel do que em sua amiga. Paula queimou o envelope e perguntou se realmente iria se vingar dela, sabendo quanto poder ela tinha. Lee respondeu calmamente que conhecia muito bem sua localização. Era diretora da empresa do grupo Hanson e também vice-mestre da Guilda do Messias. Então ela disse que deveria esperar um pouco e veria por si mesma como se vingar. Mas de volta ao escritório de Vincent, Grosny, depois de 1 minuto de batalha, disse que era hora de parar de perder tempo com brigas inúteis. Grosny disse que só queria chegar a um acordo com ele antes que ficasse muito chato com o assunto. Ele convidou Vincent para escrever um testamento aqui e agora. Grosny disse que este seria um simples testamento, porque nem eles podem ter certeza de que sobreviverão no 7º andar da masmorra. A vontade será que os outros membros da guilda se juntem ao outro caso um deles morra. Kim ficou com raiva e começou a gritar com ele. Grosny continuou dizendo que a Guilda do Messias foi a primeira a concluir o 7º andar, então o mundo inteiro agora girará em torno deles. E o problema é que os dois não conseguem encarar isso com calma. E IR sozinho equivale ao suicídio. Quer ele goste ou não, eles deveriam participar. E não há necessidade de fingir. Grosny afirmou que é uma pessoa ambiciosa, por isso não tem intenção de dividir a recompensa e a glória igualmente após concluir a masmorra. Ele disse que Vincent é igual a ele, e sabe que pode enfiar uma faca nas costas a qualquer momento assim que chegar ao 7º andar. É por isso que é necessário um testamento, e ele disse que eles deveriam escrever um testamento e ir para a masmorra. Enquanto Vincent pensava sobre isso, Ken apareceu de repente e disse que parecia ter muitas dúvidas. Isso surpreendeu Vincent, que nem sentiu sua presença e perguntou quando ele chegou. Ken disse que acabou de chegar, agora parece ainda mais assustador. Vincent perguntou se ele foi para o Egito com Isaac, e Ken respondeu que havia lhe dado uma tarefa especial. Ken mentiu que teve dificuldade em ficar perto de Isaac e tentar lidar com John, e que mesmo na masmorra ele se manteve firme, não foi fácil persuadi-lo. Vincent disse que é claro que ele foi ótimo em lidar com John, e ele mesmo pensou em como Ken não apenas convenceu Isaac, mas também passou por uma masmorra de 6 andares com ele. Ele o repreendeu por causar confusão, mas Isaac não fornece à imprensa nenhuma justificativa para a morte de John. Ken disse com um sorriso que também não sabia o que se passava na mente de Isaac e que depois de acordar, ele ultrapassou o 6º andar com um salto. E embora seja impossível entender o que se passa na cabeça de tal gênio, Ken se comporta de maneira bastante incomum. Ken provavelmente lembrou a Vincent que Isaac não é seu subordinado e não pode dar ordens.
Vincent também ficou satisfeito porque Isaac simplesmente removeu John e disse a Ken que eles deveriam resolver seu relacionamento. Ken pensou que Vincent estava preocupado, porque muito em breve teria que encontrar o Formidável no 7º andar. Ele disse que mesmo que Isaac não seja subordinado de Ken, ele ainda o ouve. Vincent deu a entender que se ele, o Formidável e Isaac concluíssem juntos o 7º andar, seu status aumentaria. Vincent, é claro, lembrou que Ken só trabalha por recompensas e mostrou-lhe a chave. Um portal se abriu atrás de Vincent e ele lhe disse para segui-lo. Ele disse a ele para escolher uma arma que combinasse com ele e Isaac. Ken sorriu maliciosamente, pois alguém como Vincent não conseguia ver como estava sendo enganado. E no escritório, Owen perguntou surpreso se ele havia entendido corretamente que Lee invadiu a empresa do grupo Hanson. Isso não é típico dela, pensou ele. Depois disse que a valorizava, mas desta vez não podia fechar os olhos para tal comportamento. Ele perguntou que benefício eles teriam se irritassem Paula, mas Lee permaneceu em silêncio por enquanto. Depois, colocando o café na mesa, ela disse que ainda não estava claro quais seriam as consequências de irritá-la. Mas parece que Paula não tem tempo para ela agora, porque a flecha voou bem na frente de sua cabeça. Foi o mestre arqueiro quem disparou, claramente furioso com a notícia. Enquanto isso, Grozny estava indo para algum lugar. Shakira abriu a porta para ele e fez uma reverência. Ele perguntou como estavam os preparativos para o 7º andar, e Shakira respondeu que havia escolhido uma masmorra com nível de dificuldade C+. Localizados no Paquistão, grupos terroristas armados estão localizados ao redor do portão. Ela foi informada de que entre eles havia um jogador de alto nível e, portanto, nem o governo conseguiu se aproximar daquele local. E ela também foi informada de que Ken havia chegado à sede, embora já estivesse sentado em seu escritório. Ele se levantou e apertou sua mão, e Pikachu usou sua habilidade e o chamou de cachorro de Vincent. Ken perguntou o que ele queria dizer com cachorro, porque se fosse, não estaria aqui. A pobre mão de Ken, mas ele suportou a dor e disse que ficou envergonhado com uma saudação tão calorosa. Grozny perguntou se ele atendeu ao seu pedido. Ken pensou que sua calma não era um blefe, e foi oficialmente conhecido que Vincent e Grozny haviam concluído o 6º andar. Ken disse que tinha feito tudo, mas ele mesmo achava que Vincent era inferior em força ao Formidável. No último andar da masmorra, Isaac matará Vincent, disse Ken. Chegou o dia de entrar na masmorra, e quando o homem viu os tanques, correu para contar ao chefe. Mas assim que o homem contou sobre os estranhos, ele foi imediatamente morto. Depois de alguns minutos, o segundo homem também foi morto, era Shakira. Ivan, o terrível, ficou satisfeito e perguntou o tempo estimado antes da invasão dos arredores do portão. Ela respondeu que 10 minutos seriam suficientes. Isaac e os outros já estavam reunidos na entrada. Leigh escreveu que a primeira tentativa de uma varredura unida do 7º andar seguindo a Guilda do Messias. Qual é a posição da Guilda do Messias? Ele perguntou a Paula se deveriam dar a conhecer a sua posição através de uma declaração. Ele então caminhou até ela e disse que ela tinha uma expressão familiar no rosto. Leia lembrou de que ela tinha a mesma expressão no rosto agora, como quando se conheceram. Naquele dia eles se conheceram pela primeira vez, e então ele acreditou que eram muito parecidos. Mas parece que me enganei, disse Leigh colocando a mão em seu ombro e dizendo que não há necessidade de falar sobre o passado. Ele disse que desta vez ela estava sozinha e que ele não tinha nada a ver com isso. Este é o trabalho de terroristas que odeiam os jogadores, disse Leigh. Owen, como sempre, estava no escritório lendo um jornal. Ficou bravo e jogou o jornal na mesa. Lee ficou preocupado e perguntou novamente o que aconteceu. Owen fez beicinho como uma criança e disse que a Guilda do Messias começou a mostrar os dentes. Eles alegaram que seu prédio foi atacado por terroristas de outras guildas e o governo lhes deu permissão para investigar. Ele gritou que isto era inaceitável. Eles receberam o direito do governo, o que significa que agora podem usar a força mesmo contra cidadãos comuns. Ninguém tem ideia do que realmente é um Messias nas mentes desses malucos da guilda. Ele reclamou que se as coisas continuassem assim, todo o poder estaria em suas mãos. Owen começou a provocar e retratar como os fãs de Leigh implorariam para protegê-los. Lee assistiu a essa apresentação com um olhar cansado. Lee pensou que já tinha ouvido isso umas 20 vezes. Owen não conseguia se acalmar e estava gritando quando o telefone tocou. François ligou para ele e Owen o cumprimentou de brincadeira. François disse que o suco gástrico do dragão dourado chegou ao Paquistão. Ele perguntou se sabia como usá-lo, e Owen respondeu que ele mesmo não sabia de nada, simplesmente lhe pediram para pegá-lo e pronto. E François, como era de se esperar, começou a repreendê-lo por ter encomendado uma coisa tão cara sem saber para que servia. Owen respondeu calmamente que seu cliente disse que o mataria. Kill perguntou a François. Ele perguntou quem ele iria matar, como entrou na área de cobertura e a conexão foi interrompida. E na entrada no que tiver